Está entrando no ar o programa Semeando a Misericórdia. Boa noite. Hoje, pela graça de Deus, estamos estreando o nosso programa Semeando a Misericórdia aqui na Web Rádio Profecia. E hoje, aqui, nós da comunidade Servos da Divina Misericórdia, eu, Guilherme, o Inácio, que sou atualmente da fase do aspirantado, também estou aqui com a Sofia, que também faz parte do aspirantado. Também estamos aqui hoje com a ilustre presença do nosso fundador. Boa noite, povo de Deus. É uma alegria estar aqui novamente na Web Rádio Profecia. E hoje, aqui com essa garotada que estão querendo aprontar para mim. Vocês vão ser testemunha disso. Então, vamos lá, gente? Espero grandes graças, grandes frutos desse programa hoje. Mas para isso, primeiro, nós temos que nos entregar ao nosso Senhor. Temos que entregar tudo a Deus. Então, que possamos, nesse momento, já entregar esse programa, pedir que nas palavras que serão partilhadas, que Ele abra os nossos ouvidos para que a gente possa escutar atentamente o que Ele quer nos dizer, que essas palavras possamos guardar em nosso coração, que para isso peçamos a iluminação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, nós iremos começar fazendo a partilha, lá no Evangelho de São João, capítulo 9. Evangelho de São João, capítulo 9. Aclamação do Evangelho segundo São João. Glória a vós, Senhor. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nasceste cego? Jesus respondeu: Nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou do mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e com o lodo ungiu os olhos do cego. Depois lhe disse: Vai e lava-te na piscina de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto mendigar perguntavam: Não é este aquele que sentava ou mendigava? Respondiam alguns: É ele. Outros contestavam: De modo nenhum, é um parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: Aquele homem que se chama Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: Vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui eu, lavei-me e vejo. Interrogaram-lhe: Onde está esse homem? E ele respondeu: Não sei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, nessa palavra aqui nós podemos ver, como que age toda essa misericórdia de Deus, como ele age, pois ele vai até o cego, e ele faz nos enxergar, ele faz que os seus discípulos e as pessoas em volta tenham compaixão por aquele cego, que possam perceber, porque em algumas outras traduções, em alguns outros livros onde aparece essa mesma passagem, essa mesma história, vai dizer que ele pouco era visto pelo povo que estava em volta dele, que ele muitas vezes era passado como despercebido. E Jesus, ele vai e ele faz com que todos percebam, porque Jesus opera um milagre na vida dele e as pessoas começam a enxergar aquele cego, onde que muitos já não viam. E quantas vezes a gente pode trazer isso, fazendo uma alusão que com as pessoas que hoje sofrem, as pessoas que hoje possamos dizer que estão perdidas, Por exemplo, aqui, na nossa comunidade, nosso cargo-chefe, vamos dizer assim, é trabalhar e ajudar na recuperação dos dependentes químicos. E quantos deles, enquanto estão perdidos, no mundo das drogas, estão perdidos nas ruas, não são passados como despercebido muitas das vezes? Quantos deles ali não são muitas vezes xingados, difamados, cuspidos, porque ali nos falta
esse olhar com amor para o irmão, esse olhar com amor para o próximo, de ele perceber alguém que precisa de ajuda. E é isso que Jesus faz, é isso que Jesus nos mostra, que nós precisamos ter compaixão com o próximo. Então ele vem, ele cura esse cego e diz que agora ele pode ver. E de novo eu trago nessa realidade dos dependentes químicos, quando eles vêm, por exemplo, aqui para a comunidade. Através da obra da nossa comunidade, Jesus age na vida deles. E ele permite que, ali ele abre os olhos deles, ali ele abre os seus olhos, Deus permite que ele possa finalmente enxergar as graças e todo esse amor que Deus tem por ele. E ali depois de curado, ali depois de vida nova, Jesus ele pede para que essa palavra, que esse amor e que essa misericórdia não pare nele, né? Aqui mesmo, como o cego depois vai dizer que foi um homem chamado Jesus que veio e que me curou. Assim Jesus ele quer que nós façamos. Ele não quer que essa misericórdia, que a cura que Jesus realiza em nossas vidas diariamente, porque todos nós somos pecadores, né? Independente do quão próximos somos de Deus, do quanto rezamos, do quanto lemos a sua palavra, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós somos pecadores, porque somos fracos, somos miseráveis. Tudo que há de bom e tudo que há de força em nós provém de Deus. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós somos pecadores. E a misericórdia de Deus, ela age diariamente na nossa vida. E Deus, ele nos pede para que nós não deixamos que essa misericórdia pare em nós. Que ele precisa da gente, que hoje, Deus, ele precisa de você para que o próximo seja salvo. Para que alguém diga para o filho pródigo que está lá fora, para o filho pródigo que está na rua, que o Pai misericordioso espera em sua casa com uma festa. Porque Jesus, ele não quer ninguém longe dele, porque Jesus ama todos nós. Então hoje Deus pede para que você não deixe que essa misericórdia pare em você. E que você mostre ao próximo, assim como vai dizer aquela música da Gabriela Rocha, que um dia na glória de Deus vale mais do que 1000 sem a sua glória. Então Deus hoje chama você para que possa professar isso para todo mundo, para os 4 cantos do mundo. Então, Pai, o que o Senhor acha que essa palavra hoje diz? O que Deus disse no coração do Senhor através dessa passagem? Então, boa noite mais uma vez, povo de Deus, queridos ouvintes da Web Rádio Profecia. Bom, para mim hoje é uma grande alegria, né, poder estar partilhando essa palavra, né? E hoje eu estou completando exatamente hoje, né, segunda-feira, dia 30 de junho, estou completando, né, 26 anos de sobriedade e 25 anos, né, de vida matrimonial. Então, queridos, né, para mim é um dia de muita festa, né, porque também um dia eu me encontrava nessa cegueira, né, que não conseguia realmente enxergar a realidade. E a realidade é que eu estava preso no submundo das drogas, no submundo do crime, né, onde tudo que se fosse relacionado às coisas de Deus eu não acreditava. Mas Deus veio em minha vida, Deus tirou, né, posso dizer, Inácio, posso dizer, Sofia, queridos ouvintes, que também Jesus ele fez essa laminha aí e colocou nos meus olhos para que eu pudesse enxergar a realidade. E a realidade é que eu estava vivendo à margem da sociedade, né, que eu estava realmente achando que era o bambambam, mas na verdade eu estava destruindo não só a minha vida, mas a vida daqueles que me amavam, daqueles que eram próximos a mim e que com as minhas atitudes, as minhas escolhas, eu os fazia sofrer. Então, a partir do momento em que os nossos olhos começam a enxergar não a visão natural que nós temos, mas com um olhar divino, né? Um olhar divino que a gente começa a enxergar aquilo que é espiritual, né? Eu comecei a enxergar que eu poderia ser um homem diferente, que eu poderia ser uma pessoa diferente, né? Que eu poderia fazer o bem. E ali eu comecei a minha caminhada, né? Saindo da beira das ruas, né? Das esquinas da vida, para poder, né, colocar em prática aquilo que Jesus, né, fala a cada um de nós: vem, segue-me, né? E quando você mencionou aí também um trecho, né, do filho pródigo, né, tenho certeza, Jesus, nós
independente do pecado, tá? Não estamos falando só sobre dependência química, mas independente do pecado, nós temos motivos para todos os dias fazer essa experiência do filho pródigo, porque todo dia nós pecamos. Então, todo dia nós temos 1000 razões para voltar arrependido, dizendo para o Senhor: Senhor, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, para que, a partir deste ato de arrependimento, o Senhor ele possa, né, transformar as nossas vidas e fazer realmente com que vivamos na sobriedade e, acima de tudo, na santidade. Vou passar aqui para a Sofia, que ela está doida para falar. Boa noite novamente a todos. Então, né, como o irmão falava da passagem do filho pródigo, né, que nós devemos estar sempre dispostos a voltar, né, a pedir esse perdão. E fazendo alusão, né, à passagem que nós lemos hoje, na verdade, na visão do cego, né, o Senhor, ele não teria feito nada disso, né, se o cego não quisesse, né, se ele não falasse: Senhor, eu não quero, eu tenho medo, então vou ficar aqui do jeito que eu tô, no meu comodismo. E nós devemos pensar diferente, né? Como o cego dessa passagem, ele abre o seu coração e permite que a misericórdia de Deus haja na vida dele, né? Ele permite que o amor de Deus transforme essa vida dele. E muitas das vezes nós ficamos presos ao nosso próprio medo, à nossa própria comodidade, e ficamos lá: eu não quero isso agora não, eu vou ficar aqui que tá tranquilo, que tá bom. Mas imagina só, né, se o nosso fundador hoje não tivesse dito sim ao Senhor e não tivesse feito toda essa obra que ele realiza hoje em dia, né? Isso foi porque o Espírito Santo, obviamente, né, o inspirou a dizer sim, mas porque ele fez essa escolha também de falar: Senhor, eu quero largar tudo, me cura, eu quero fazer a sua obra, né? Então, essa passagem também me remete muito a isso, que nós possamos permitir a misericórdia de Deus na nossa vida, né? Assim como a passagem do diário que nós vamos ler daqui a pouco, fala exatamente isso, que nós devemos deixar o nosso coração aberto. Porque eu gosto muito de falar isso, né? Deus, ele é muito educado. Ele não vai arrombar a porta do nosso coração para fazer nada. Ele bate lá, fala: filho, estou aqui, eu estou te esperando, mas a gente tem que abrir. Porque isso depende também de nós, né? Cabe a nós falar: sim, Senhor, entra no meu coração, transforma a minha vida, né? Me aconselha, me acalma, me cura, porque sozinho eu não sou nada. Então, assim como esse cego, que nós possamos manter essa confiança no Senhor, né? Manter essa fidelidade, esse amor, e confiar que tudo que Ele quiser fazer na nossa vida sempre será o melhor para nós, porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele sempre vai querer fazer o melhor para a nossa vida, né? Bom, realmente, essa partilha no Evangelho, como eu disse, né, que foi bastante frutuosa. Então agora nós vamos seguir para o próximo bloco, né, e que ali vamos voltar ali com uma partilha no Diário de Santa Faustina. Programa Semeando a Misericórdia volta já. Profecia, a sua web rádio católica. Venham todos para o momento de encontro com o Senhor na adoração ao Santíssimo Sacramento. Quinta de adoração, direto da Matriz São Cristóvão, a partir das 19 horas. E às 20 horas, a Santa Missa. Somos chamados a aprofundar nossa fé, renovar nossa devoção e experimentar a paz que vem da presença de nosso Senhor. Com transmissão pela Web Rádio Profecia e também pelo nosso canal no YouTube. Profecia, a sua Web Rádio Católica. Queridos ouvintes da Web Rádio Profecia, aqui quem vos fala é irmão Ricardo e nós temos um encontro marcado, sim, temos um encontro marcado toda quarta-feira às 19 horas com o programa Alcançados pela Misericórdia. Eu aguardo você
toda quarta às 19 horas. Programa Alcançados pela Misericórdia. Domingo é dia do Senhor. Santa Missa Dominical, direto da Matriz Paróquia São Cristóvão, todos os domingos às 19 horas. Com transmissão em nosso aplicativo no Google Play e no nosso site e também pelo nosso canal no YouTube. Santa Missa Dominical, aqui no Profecia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, versículos 1 a 4. Amamos Jesus e Maria, nossa mãe. Profecia, a sua web rádio católica. Estamos de volta com o programa Semeando a Misericórdia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Deus, diga.
Programa Semeando a Misericórdia. Bom, voltamos, com o nosso segundo bloco. E nesse segundo bloco estaremos partilhando o Diário de Santa Faustina, no número 1577. Diário de Santa Faustina, número 1577. E lá diz assim: diz às almas que não impeçam a entrada da minha misericórdia nos seus corações, pois ela deseja tanto agir neles. A minha misericórdia trabalha em todos os corações que lhe abrem em suas portas, e tanto o pecador como o justo necessitam da minha misericórdia. A conversão e a perseverança são uma graça da minha misericórdia. Essa passagem, ela praticamente resume, o que nós estávamos falando no primeiro bloco, e o que eu falei de abrir o coração, aqui o próprio Jesus falando com Santa Faustina, que nós necessitamos abrir o coração para Ele, para que Ele possa agir em nós, Tanto o pecador quanto o justo necessitam da minha misericórdia. Eu acho que se não fosse a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, a gente estaria ferrado, Porque o tanto que o Senhor nos perdoa e a gente vacila a cada dia é muita coisa, Então, fazendo essa conexão com o Evangelho que nós lemos, é exatamente isso. Assim como o cego que abriu seu coração para Deus, Assim como Jesus pede que nós abramos o nosso coração para Ele, para que a nossa vida seja realmente transformada, Que eu acho que a maioria das obras realizadas nos dias de hoje não seriam realizadas como são se não tivesse um sim daquela pessoa que iniciou, assim como a nossa comunidade, como outras comunidades, como tantos outros movimentos. E o Senhor, Ele está sempre à nossa espera, Ele está sempre lá: filho, eu estou aqui, eu quero que você esteja do meu lado, eu quero que você realize a minha obra, Então, que nós possamos nos deixar seduzir pelo Senhor, como o irmão havia falado aqui conosco, E que a gente possa estar sempre na presença dEle, buscando estar com Ele e, principalmente, como o carisma da nossa comunidade nos pede, semeando a misericórdia no coração daqueles que necessitam, Não apenas os dependentes químicos nos quais ajudamos na nossa comunidade, mas também aquele irmão que precisa de uma oração, aquele irmão que muitas das vezes está passando por uma tribulação e não consegue falar com ninguém. Às vezes ele precisa de um abraço e você sabe disso. Então simplesmente faça, porque é isso que o Senhor nos pede, Se nós enxergamos alguém na aflição e podemos ajudar, sejamos fontes dessa misericórdia para o irmão. Porque é isso que o Senhor faz para cada um de nós a cada dia, Todos os dias. E nós buscamos a cada dia nos assemelhar ao Senhor. E se é isso que o Senhor faz, por que não fazer também, Então, que nós possamos, não apenas na nossa comunidade, mas você também, ouvinte, buscar semear essa misericórdia no outro, buscar semear esse amor no outro. E o Senhor, irmão, o que você acha dessa passagem de hoje? Bom, gente, minha misericórdia trabalha em todos os corações que lhe abrem as portas. Jesus está fazendo um convite para todos nós, para que nós abramos as portas dos nossos corações, para que a misericórdia do Senhor possa trabalhar em nossas vidas, trabalhar em nossos corações. As nossas vidas, elas vão ser mudadas e moldadas, pelas mãos do Senhor a partir dessa abertura de coração. E nós precisamos entender isso. O Senhor, o desejo do Senhor é dar muito. O Senhor não quer que nenhuma alma se perca. Tem um trecho do Diário de Santa Faustina também, em que Jesus vai dizer: quanto maior o pecador, maior acesso à minha misericórdia. Então, você que às vezes acha que não é digno de estar na presença do Senhor, não é digna de buscar o Senhor, nenhum de nós somos, mas o Senhor lhe diz: quanto maior o pecador, maior acesso à minha misericórdia. Então, que nós possamos abrir o nosso coração para que essa graça entre nas nossas vidas. Eu não sei, você que está nos ouvindo, o que você precisa na sua vida hoje? Qual milagre que você deseja alcançar pela misericórdia do Senhor? Mas uma coisa eu te digo, é pela sua confiança, pelo exercício da confiança na misericórdia do Senhor que você vai alcançar essa graça. Dando um segmento aqui no diário, no número 1578, num trecho do número 1578, vai falar justamente isso. As graças da minha misericórdia colhem-se num único vaso, que é a confiança. Quanto mais a alma confiar, tanto mais receberá. Então, meu irmão, minha irmã, o segredo está aí.
Quanto mais você confiar, mais o Senhor vai derramar na sua vida. E o Senhor ele tem muito para fazer na sua vida. Eu digo por experiência própria, né? Como eu disse no primeiro bloco, né? Não conhecia a Deus, e a partir do momento que eu passo a ter uma experiência com Deus, que eu começo a ver Deus de forma diferente, não como aquele Deus justiceiro, mas um Deus misericordioso, um Deus que nos acolhe, né? Um Deus que não nos aponta o dedo, né? Mas estende a mão para nos tirar da onde quer que estejamos, né? Aprofundados pelo pecado, e Ele está ali estendendo as mãos para nos resgatar. Então, quando eu aprendi que o Senhor, né, na sua infinita misericórdia, Ele quer arrancar todos do lamaçal do pecado, mas precisa do nosso sim. Né? Qual sim? É o sim de permissão, realmente, de dizer para o Senhor: sim, Senhor, eu permito que Tu mude a minha vida. Eu até falo isso para os nossos acolhidos, né? Quando eles chegam aqui, eu falo: olha, Deus, Ele faz 99% do que Ele precisa fazer nas nossas vidas, mas Ele só vai fazer esse 99% quando nós complementarmos o 100%, que é o nosso 1%, e nesse 1% é o nosso sim, é dar essa abertura de coração que foi falado aqui no diário, é dizer para Ele: Senhor, eu abro meu coração e deixo que Tu entres e realize a Tua obra na minha vida. Então, é esse sim que pode fazer a mudança na tua vida, pode fazer a mudança na vida da tua família. E aí, como a Sofia e como o Inácio falou bem para nós, não é apenas dependência química, não, né? Porque senão a gente vai achar que os pecadores são só os dependentes químicos. Não, é todo tipo de pecado. Né? A gente tem visto aí, né, tantas pessoas buscando realmente a santidade, pessoas que estão se alegrando, né? Está se aproximando aí o dia que Carlo Acutis vai ser canonizado, né? Não pôde ser por conta do falecimento do Papa Francisco, então foi adiado, mas está se aproximando a data. E o que isso representa para nós? Representa que a santidade está ao alcance de todos. São João Paulo II, ele vai dizer que santo não é aquele que nunca caiu, mas santo é o pecador que não desiste de lutar. Então, meu irmão, minha irmã, não desista de lutar. Permanece firme nos teus propósitos e eu te garanto, nosso lugar é lá em cima, no céu, e nós vamos nos encontrar lá. Amém? Eu vou passar aqui agora pro Inácio, né? Eu já falei muito. Bom, então, o que me chama a atenção é como aquilo que eu já dizia na partilha do Evangelho. Aqui vai dizer que Deus ele quer, né, que ele precisa que as almas se abram a ele para que ele possa adentrar com a sua misericórdia. Mas assim como o fundador ele partilhava que ele não acreditava nas coisas de Deus, porque ele não conhecia verdadeiramente Deus, ele não conhecia a verdadeira face do nosso Senhor. Então, quando nós somos chamados a semear essa misericórdia, quando nós somos chamados a cristãos, eu acho que nós temos que mostrar ao próximo, mostrar aquele que hoje não acredita, mostrar aquele que hoje não consegue ver a face de Deus e a sua misericórdia, que ele também ama ele, que ele também tem que ir atrás dele, que Deus também vai atrás dele, que Deus quer ele de volta, que aquilo que para ele parece o fundo do poço, não é. Porque Jesus pode buscar ele de volta, assim como fez com Pedro, quando Pedro começou a se afogar nas águas e Jesus puxou ele para cima de volta. Jesus assim ele pode fazer com qualquer um de nós que hoje estamos perdidos no pecado, independente qual seja. Só que para isso nós precisamos nos reconhecer verdadeiros cristãos. Hoje, muitas vezes me dói muito, por exemplo, quando eu escuto dizer, as pessoas dizem com orgulho, por exemplo, que bandido bom é bandido morto. Mas não é assim que nós temos que agir, não foi esse amor e não foi essa misericórdia que Deus ele nos ensinou na sua vida terrena e nos ensina até hoje. Inácio, bandido bom é bandido convertido, é o bandido que se converte ao Senhor, como, né, Dimas no alto da cruz, né? O que ele faz? Né, ele se arrepende. Então, quando ele se arrepende, ele deixa de ser bandido para poder experimentar essa vida nova escondida no Cristo, né? Como foi na minha vida, como foi na vida de tantos aí, né? Eu não experimentei a vida bandida na parte do crime, mas experimentei na parte como dependente, né? Mas eu posso afirmar, né,
Bandido bom é o bandido que se converte, né? Eu tive um tio que era traficante e eu tive a graça de vê-lo se recuperar na nossa comunidade, se tornou o primeiro cozinheiro da comunidade, teve a vida restaurada, né? Hoje ele já se encontra no reino dos céus, né? Mas ele teve a vida restaurada. Então eu posso dizer, né? Ele fez besteira? Fez, mas Deus deu uma oportunidade para ele, assim como no alto da cruz, né? São escolhas, gente, são escolhas. Um, né, caçoou de Jesus, zombou de Jesus, e o outro não. O outro só falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus responde, Inácio? Ainda hoje estarás comigo no meu reino. E como eu dizia, então nós temos que buscar. Aqui o fundador partilhava aqui uma vida do seu tio, né, de alguém da família. Mas quantos outros que estavam perdidos no mundo do crime que vieram por aqui e se recuperaram, encontraram vida nova? Mas é porque antes, em algum momento, a qual o fundador já vai partilhar um pouco com a gente, ele viu que ele precisava mostrar esse amor, essa misericórdia para o próximo. No Diário de Santa Faustina, no número 949, vai dizer que o amor de Deus é a flor e a misericórdia é o fruto. Então, antes de... Né, como semear essa misericórdia? Amando. O fundador começou a semear essa misericórdia porque primeiro ele enxergou um Jesus que amava ele, e ele quis partilhar esse amor e essa misericórdia para o próximo. Então agora, né, já falamos bastante, então eu vou pedir para que o fundador ele possa contar, né, um pouco antes da comunidade, um pouco antes da conversão, né, como que era a vida do Senhor antes de conhecer essa verdadeira face de Cristo. Bom, vou ser breve, né, para a gente ir para o próximo intervalo. Então, não gosto de dar ênfase muito ao meu passado, gosto de falar daquilo que Deus fez na minha vida, né? Mas para Deus fazer algo na minha vida, eu tive que me render a Ele. E eu tive uma experiência, né, de drogadição, como eu disse, né, foram mais de 13 anos, eu comecei a usar drogas aos 12 anos de idade, e fui até os 26 quando eu tive um encontro com Jesus através da enfermidade do meu filho, onde, né, eu pude ir diante da Capela do Santíssimo Sacramento, numa paróquia lá em Olaria, no Rio de Janeiro, né, na Arquidiocese do Rio, de São Sebastião. E na paróquia de São Sebastião eu entreguei a vida do meu filho, dizendo: Senhor, eu sei que eu só tenho feito burrada da minha vida, sei que eu não fiz por merecer, mas eu venho entregar meu filho hoje nas tuas mãos. E peço que, se for da tua vontade, levar meu filho para junto de ti, que o Senhor leve. Só te peço que leve sem sofrimento. Se for da tua vontade que ele permaneça comigo e cresça comigo, eu te prometo que a partir de hoje eu não vou usar nem mais álcool, nem drogas, e farei o possível para honrar teu nome. E assim foi. Deus mudou a minha vida. Naquele momento, diante do Santíssimo Sacramento, sem eu conhecer, sem entender que ali estava Jesus por excelência, vivo e real na Santa Eucaristia. Eu não sabia, eu não era da igreja, mas foi ali que eu me rendi. Foi ali que eu senti o amor de Deus, foi ali que eu senti realmente o Senhor me abraçar, o Senhor me curar, e me curar de muitas coisas, tá? Não foi só de drogadição, não. Foi da minha inimizade que eu tinha com meu pai. Eu tinha um bloqueio muito grande com meu pai, eu achava que meu pai não me amava, né? Então Deus foi me curando de tudo. E eu lembro que eu fui para um retiro do Maranatá e vivi uma experiência lá muito boa, e quando eu cheguei em casa eu fui me reconciliar com a minha família, né? Pedir perdão à minha esposa, pedir perdão para minha mãe. E o meu pai era assim, aquele que eu achava assim que, pô, esse vai ser difícil, porque meu pai era militar, né? Aí você imagina, Inácio, chegar para um cara bravo, falar para ele, e meu pai era muito duro. Eu falei, pô, vai ser difícil. E aí eu tomei coragem. E aí quando eu fui falar: pai, eu queria te pedir perdão, ele já começou a chorar. Eu falei: caramba, eu nunca tinha visto meu pai chorar à toa, assim. E ele chorava: filho, eu já te perdoei há muito tempo, e nós dois nos abraçamos. Então foi um momento de cura, realmente. Depois, com o passar do tempo, eu fui estudar a vida do meu pai e fui entender que meu pai me amava do jeito dele, do jeito que ele sabia. Vocês terem uma ideia, jovens, meu pai tinha 20 irmãos no Ceará. Ele veio para o Rio de Janeiro aos 13 anos de idade, com 15 anos, né? Porque como lá demora a se fazer o registro, então quando foi fazer o registro dele,
aumentou 3 anos na identidade dele, e aí ele conseguiu servir o exército com 15 anos de idade para poder ajudar, mandando alimento, né, mandando dinheiro, né, para sua família lá no Ceará, para que a sua mãe ajudasse a criar os outros filhos. Ele não conheceu o pai, né, meu pai sofreu, passou muita fome. Então a forma do meu pai expressar para o meu irmão e para mim, filho, eu te amo, era não deixando faltar as coisas dentro de casa, mas para nós adolescentes era muito difícil entender isso. Depois a gente vai, com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo e vai percebendo, né, que existem várias formas de dizer eu te amo. E graças a Deus eu tive a oportunidade, a partir da minha conversão, de se tornar, meu pai se tornar o meu melhor amigo, né? Nós vivemos aventuras fantásticas, né? Estávamos sempre juntos no Santuário de Aparecida. Eu vi ele fazer com meu filho o que ele não tinha condição de fazer comigo, né? De brincar com meu filho, de sentar ali com meu filho, de ver futebol com meu filho, de jogar com meu filho. Coisas que comigo não tinha tanto tempo, porque ele trabalhava em 2 empregos, né? Para poder pagar o nosso apartamento. Então tudo isso eu fui vendo, né? Poxa, realmente, se meu pai tivesse a oportunidade, ele teria feito o que ele está fazendo com meu filho. Então isso tudo foi me curando, né? E eu tive a graça, né, de honrar meu pai e minha mãe, né? Pude cuidar da minha mãe nos últimos dias dela, né, há 2 anos atrás, e agora recentemente, né, em novembro do ano passado, né, o meu pai partiu no dia 23 de novembro e eu também estava ali cuidando dele. Então, Deus, ele vai nos ensinando, né? A pedagogia de Deus é bem diferente da nossa. Deus, ele vai nos ensinando a viver o amor na prática realmente. E o amor na prática, o amor que brota do coração de Jesus, é muito diferente desse amor que o mundo tenta nos ensinar, né? Esse amor que o mundo tenta nos ensinar não existe, é um amor interesseiro, é um amor do lucro-benefício, eu te dou, mas quero algo em troca. Não é o amor gratuito como o de Jesus, né, que se deu no alto da cruz por cada um de nós. Então Jesus, ele vai nos ensinando na prática a viver esse amor, e foi assim que eu aprendi. E tenho aprendido, né? Eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz. Bom, aqui então o senhor contou pra gente como foi a sua vida antes da conversão, né? E como que foi o processo de conversão. Mas em algum momento surgiu a comunidade Servos da Divina Misericórdia, né? Surgiu no coração de Jesus, mas que veio através do Senhor, né? Que esses raios iluminaram o Senhor e através da obra que o Senhor realizou, que Deus realizou através do Senhor, né? De ti. Tudo isso aqui hoje, todo esse sítio, a casa de missão em Cabo Frio, tudo aconteceu. Mas como que foi o início? Então, para a gente não apanhar do diretor da rádio, a gente vai para um breve intervalo e voltamos. E eu já volto narrando para vocês, né, como foi o início da nossa comunidade. Programa Semeando a Misericórdia. Programa Semeando a Misericórdia volta já. A melhor programação católica é aqui. Web Rádio Profecia. Olá, queridos ouvintes da Web Rádio Profecia. Eu me chamo Guilherme e tenho um recadinho para você. Toda terça-feira, às 19 horas, acontecerá o programa Quero Ser Santo. Um programa que nós partilharemos a palavra de Deus, ouviremos os testemunhos dos nossos convidados e estudaremos a história dos santos. Um programa de fé e de amor para toda a família. Quero Ser Santo, terça-feira, às 19 horas, aqui na Profecia. Programa Quero Ser Santo. Domingo é dia do Senhor. Santa Missa Dominical, direto da Matriz Paróquia São Cristóvão, todos os domingos às 19 horas. Com transmissão em nosso aplicativo no Google Play e no nosso site e também pelo nosso canal no YouTube. Santa Missa Dominical, aqui no Profecia. Trijolo Material de Construção, tijolos, areia, ferragens, tubos e conexões, material elétrico e bazar em geral. Tudo o que você precisa para construir, reformar ou fazer aquela manutenção de qualidade, você encontra na Trijolo. Atendimento personalizado e entrega rápida. Avenida 25 de Dezembro, número 609, São Cristóvão, na Rua das Vans. Telefones 22 99265 8285 e 2644 7930. Trijolo Material de Construção.
Sua loja vive no silêncio? Chega disso! Aumente suas vendas com uma rádio interna, moderna e exclusiva. Anuncie promoções, serviços, produtos e deixe seus clientes em um ambiente com boas músicas, informações, entretenimento e muito mais. Chame-nos no WhatsApp 22 99949 3853. Siga-nos no Instagram. Seja diferente. Venha para a W Rádio Indoor, o melhor sistema de rádio ambiente do Brasil na sua loja, em qualquer lugar do país. Sinta o poder de Deus em nossa sintonia. Profecia, a sua web rádio católica. Estamos de volta com o programa Semeando a Misericórdia. Estamos de volta no nosso terceiro bloco e agora a gente vai ouvir a resposta do nosso fundador, né? A pergunta que o Inácio fez no bloco passado. Queremos saber um pouquinho sobre todo esse processo, né? E ouvir da própria boca do fundador como foi tudo isso, como Deus agiu em sua vida. Gente, esses jovens estão me fazendo viajar no tempo, né? A comunidade está à beira de completar 25 anos, é isso mesmo, gente. Próximo ano, dia 25 de janeiro, nossas bodas de prata, né? 25 anos de fundação. Mas lá atrás, né, foi bem difícil, não foi tão fácil assim. Eu tive que passar por muitos julgamentos, né, quando a comunidade surgiu, e não surgiu porque eu queria fundar nada, até porque eu demorei 5 anos para aceitar esse título de fundador, título de fundação. Eu falava que não tem fundador de nada não, o fundador é Jesus. Né? E ainda hoje eu digo, né? Claro, Jesus é o fundador de todas as obras, nós somos apenas instrumentos em suas mãos. A comunidade, ela nasce a partir de uma loucura, né? Irmã Madalena, que é minha mãe espiritual, né? Um beijo no coração da Irmã Madalena, do Instituto Nossa Senhora do Bom Conselho. Eu sempre brinco com as irmãzinhas, eu digo para elas que eu sou filho do Bom Conselho, sempre serei, né? E já sei que hoje eu tenho uma grande intercessora no céu, né? Que é a Madre Fundadora, do qual eu conheci pessoalmente, do qual me ajudou muito, né? Que foi a Madre Bernadette. Então eu sou filho realmente do Bom Conselho. E a irmã apoiava essas loucuras. Tinha uma Kombi na paróquia e aí juntava eu e mais dois. Gente, olha, você acha que se é hoje, acho que eu teria ido preso. A gente pegava a Kombi, passava na rua recolhendo todo mundo. A gente não era nada, a gente não tinha CNPJ, a gente não era instituição, a gente não era nada. A gente passava, pegava os malucos na rua que estavam ali, ia, usuário de droga, vem cá, tacava dentro da Kombi, e aí levava para as casas de recuperação. E o cara nem sabia para onde estava indo. Quando chegava lá, o cara, você tem que mudar de vida, cara, você tem que mudar de vida. E aí a gente botava o cara nas casas de recuperação e depois que ia informar a família que o filho estava internado. Então, nossa, e isso foi. Os primeiros retiros que nós fizemos foi muito engraçado, né? A gente vinha com um ônibus, eu alugava o ônibus na Misericórdia. E assim, 10 inscritos por retiro. A gente saía de Olaria para vir para Magé para fazer o retiro. Então, até então, o sítio não era nosso, era de um grande amigo nosso, o Diácono Luiz, né, que era o dono do sítio, e emprestava para gente. E eu vinha com o ônibus. O ônibus ia passando, eu falava, e aí, quer jogar um futebol esse final de semana? Aí eu quero, entra no ônibus. E a gente enchia o ônibus. Quando chegava no sítio, no meio do nada, no meio do mato, o ônibus ia para um outro lugar, não ficava aqui. E aí acontecia o retiro e o cara não tinha para onde fugir. O cara, você me enganou, não, cara, Jesus vai fazer obra na tua vida. E assim era, né? Assim começou a história da comunidade. Depois nós alugamos um espaço, né, em Olaria. Gente, primeiro espaço da comunidade. Era um local só para oração. Bate um jovem à porta, o Sancler, pede para ser acolhido. A gente acolhe, até aí tudo bem. Mas o problema, o primeiro espaço da comunidade era em frente a uma subida do Complexo do Alemão. Né? Nossa casa era na Rua Paranhos, atravessava a rua, estava subindo ali para uma das ruas que dava acesso à Boca de Fumo. Então vocês imaginam, né? Uma casa de acolhida para dependente em frente a um local que tem boca de fumo. Mas foi ali que Deus agiu. Chegou o Sancler, em 2 semanas, não sei precisar o tempo, a casa de um já estava com 12 acolhidos. A casa estava cheia. E lá não tinha cama, né? A gente dormia no chão, cabeça para lá, cabeça para cá, cabeça para lá.
E eu e o Max, né, a gente revezava, né, porque eu tinha a minha casa com a minha família, então eu dormia uma noite e o Max dormia outra noite. E nesse dormir, nós dois era o que ficávamos na porta do banheiro, ou seja, nós não dormíamos, porque toda hora alguém ia no banheiro, tinha que pedir licença pra gente para poder entrar no banheiro. Então você não dormia, né? E toda hora o barulho de descarga no ouvido. Aí, pô, como é que você dorme, né? Então, foi assim o início. Depois nós fomos para uma outra casa, e nessa outra casa maior, e os meninos foram numa alegria, finalmente teriam cama, né? Foi um lugar maior. Nossa mudança foi feita em carrinho de supermercado, para vocês terem uma ideia. E numa alegria danada, saímos de Olaria e fomos para Ramos. Feliz da vida porque estávamos indo para um lugar. Ficamos lá um bom tempo e aí tivemos uma surpresa. O dono do imóvel pediu o imóvel e aí foi muito triste, né? Porque eu não sabia o que eu ia fazer com os meninos. E aí nós recebemos a visita do Frei Jorge da Paz. Não sei, alguns aqui, os mais antigos vão lembrar. Frei Jorge, que tinha um programa na Rede Vida de televisão. E o Frei Jorge começou a contou o testemunho dele, que é belíssimo. E nisso o Frei Jorge olha para mim e fala: filho, por que tá com essa semblante triste? Aí eu contei para ele o que tinha acontecido. Que a gente tinha sido despejado e que a gente ia para um outro lugar. E aí ele fala assim para mim: qual é o valor da sua dívida? Aí eu falei: R$5.405. Aí ele foi e falou assim: filho, Deus não te quer mais aqui. R$5.405 para Deus é migalhas. Se ele não proveu esse valor, é porque ele não te quer mais aqui. E eu não entendi. Eu falei assim: pô, isso é a hora do padre querer me dar sermão, pô, sendo despejado, indo para outro lugar, para um lugar longe. E fomos para Trajano. Os meninos foram para Trajano com o irmão Alexandre. E eu permaneci para poder entregar a casa, pelo menos pintada, né, na imobiliária. Ia ficar com a dívida. Fui para a missa no domingo de manhã, todo sujo de tinta, eu e o grande Amarildo, que foi um acolhido nosso, que infelizmente veio a falecer, mas que me ajudou muito nesse período. E o Amarildo e eu vamos para a missa e a irmã Madalena me chama: irmão, tem uma senhora querendo falar com você sobre a situação da casa. Fui lá, contei para ela, já assim, sem esperança, né, porque a gente já tinha se mudado. E ela falou assim: mas qual é o valor da dívida? Aí eu: 5.405. Aí aquela senhorinha foi, pegou um talão de cheque, preencheu aquele valor e me deu e falou assim: paga a imobiliária. E aí eu fui, paguei a imobiliária e lembrei das palavras do padre: Deus não te quer mais aqui, porque 5.405 para o Senhor é migalhas. Se aquele cheque chega na sexta-feira, eu não teria me mudado. Mas chegou no domingo, depois da mudança, porque Deus não me queria mais ali. E aí eu fui para Trajano. Lá nós ficamos com os nossos ombros todo ralado, né? Porque a gente ficava carregando madeira para construir as coisas, construímos capela, construímos um monte de coisa. Em 5 meses o sítio estava lindo. E o dono do sítio chega e fala: não quero mais marginais nas minhas terras, você tem 1 semana para sair daqui. Aí eu entrei em desespero. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Eu liguei para o padre Valnei chorando, e aí o padre mandou o irmão Getúlio para lá. Eu vim para a reunião em Olaria, onde eu me reuni, eu, minha esposa, padre Valnei, padre Luiz Cláudio Baraúna, irmã Madalena e irmã Irene, se eu não me engano. E o juiz, né, o doutor Luiz Carlos. E ali nós conversamos, e aí o seu Luiz, ele vira para mim e fala: olha, amanhã mesmo você já pode descer com os seus jovens, eles não vão ficar à mercê do tempo, eles vão ser acolhidos lá no sítio que vocês conhecem. E aí falou: olha, o sítio está sendo vendido. Na época, né, era muito dinheiro, né? Ainda hoje né? Agora vocês imaginem, 20 anos atrás, ele virou e falou assim: olha, eu estou vendendo meu sítio por 130 mil. Uma igreja evangélica me ofereceu 80, mas eu não preciso desse valor, esse valor eu quero mais para ajudar o meu caseiro, então, mas eu vendo para vocês pelos 80. Aí eu comecei a rir e falei: seu Luiz, o senhor não entendeu, nós estamos sendo despejados, nós não temos dinheiro. Ele falou assim: calma, meu filho, eu ainda não terminei de falar. E aí ele foi e falou: eu vou dar 3 meses para vocês vão juntar 15 mil reais,
e o restante vocês vão me pagar em 40 prestações de 1.500 sem nenhum acréscimo. Aí o padre Valdir na hora, fechado! E eu fiquei assim, né, sem saber o que falar. O juiz foi embora, eu falei assim, padre, fechado? Onde é que a gente vai arrumar 20 mil em 3 meses, padre? Ele, filho, agora é com o homem lá em cima. A obra é dele, não é nossa, ele vai prover. E aí, realmente, Deus, né, fez um grande milagre. Eu digo que existe um milagre para cada tempo. Quando nós começamos a juntar os 20 mil reais, nesses 3 meses, foi uma enxurrada de porquinho de barro, aqueles cofres de porquinho de barro, foi uma enxurrada. Mas muito cofre. Hoje não chega um nem de papelão, mas naquela época foram muitos cofres. Para vocês terem uma ideia, quando nós começamos a quebrar os cofres, fomos contar o dinheiro, 15 mil reais em moeda. É muita moeda. E para levar aquilo para o banco? Chegamos no banco, até o caixa ficou irritado com tanta moeda para se contar. Mas conseguimos. Faltava 5 mil. E aí o padre ele consegue a ajuda de uma outra senhora, que dá os 5 mil que faltavam e nós entramos. Então, esse é o início da história da comunidade. Viemos para Magé, Guapimirim, na verdade, só que a gente só chamava de Magé. Alguns até hoje chamam de Magé, porque a gente está na divisa. Então, a gente chegou, né, no sítio. E aqui foi difícil, né? Porque por mais que fosse parcelado, era um valor muito alto. R$ 1.500 era muito alto para a gente, fora a despesa de luz, né, a manutenção do próprio sítio. Então não era só 1.500, era 1.500, né, do dono que a gente tinha que pagar, mas tinha todas as outras despesas. E aí a gente passou um pouquinho de dificuldade, né? A gente não tinha o que comer direito. E eu lembro que chegava doação de arroz para a gente, que vinha de uma outra instituição, cheio de bichinho. E a gente tinha que abrir uma lona e botar o arroz, e tinha aquele monte de minhoquinha, o arroz, o feijão. E aí o sol batia, as minhoquinhas metiam o pé, e quando elas metiam o pé, a gente recolhia o arroz e fazia para a gente poder comer. E era essa a nossa alimentação, arroz, feijão e ovo, todos os dias praticamente. E uma vez, né, gente, no nosso sítio, na nossa comunidade, nós não matamos animais, não matamos mesmo. Nem cobra se mata quando aparece, eu mando soltar, né? Nós preservamos sempre. Mas nesse dia eles pegaram um gambá entre a vida e a morte, se afogando num poço desativado que tinha aqui no sítio. E eles mataram o gambá. Quando eu cheguei, já estava morto. Aí eles limparam. Falaram, não, irmão, a gente não matamos por prazer, a gente vai comer, a gente não aguenta mais comer só arroz e feijão. E aí o padre Valnei estava aqui. Eu falei, padre, o senhor hoje vai ter que comer um pedacinho de carne de gambá. Ele falou, não, pelo amor de Deus, eu não como nisso nunca. Parece um rato gigante. Eu falei, não, padre, vai comer um pedacinho. Não, filho, eu não vou, filho amado. Eu não vou comer esse pedaço de gambá, nada. Eu falei, vai, padre, você vai comer um pedacinho. E com aquela briga, come, não come. Aí o padre aceitou comer um pedacinho, um minuto. Até porque, eram 14 homens. Um gambá para 14 homens não é nada. E aí o padre comeu aquele pedacinho. O padre foi, comentou isso na homilia dele na paróquia Nossa Senhora da Lapa, lá em Senador Camará. No final da missa, uma senhora o procurou e disse, padre, isso é verdade, padre? Sim, claro que é. Aí essa mulher era dona de um açougue e passou a nos doar, se comprometeu com o padre, e assim foi durante uns 2, se eu não me engano, quase 3 anos. Ela começou a nos doar todo mês 10 quilos de carne e 10 quilos de frango. E aí quando o padre trouxe essa notícia, que eu cheguei aqui, falei para os meninos, gente, acolhidos, né, são dependentes químicos, né, então eles são muito brincalhões, vamos dizer assim, né, para não usar outro termo. E aí quando eu falei, aí eles viraram e gritaram, São Gambá, rogai por nós, protetor dos dependentes químicos, não vamos mais comer só arroz e feijão. E essa é a história tão conhecida aí no grupo das novas comunidades que eu viro e volta eu conto, a história do São Gambá, né, que é a história do gambá que virou alimento e através dele chegou alimento para nós. Gente, eu gostaria de falar mais da comunidade. O que eu posso dizer é que a comunidade está em Guapimirim, está em Cabo Frio. Nós continuamos resgatando vidas pelas mãos do Senhor Jesus.
nós continuamos levando a misericórdia sobre os enfermos, sobre as famílias carentes, enfim. Onde nós somos chamados a levar essa misericórdia, nós buscamos levar, buscamos dar o nosso melhor. Espero que tenham gostado desse programa inicial aí dessa garotada, né? Em toda semana vocês vão estar aí com a presença aí do Inácio e da Sofia, trazendo para nós uma mensagem da misericórdia. Inácio, agora é contigo para finalizar o programa. Bom, mais uma vez agradecer ao fundador, porque foi um prazer, né, estar hoje aqui com vocês e, claro, estar entrevistando ele, ele contar um pouco dessa história que é tão importante, um pouco desse testemunho. Essa você não sabia. E pior que eu já sabia. Já sabia? Já. Falei que essa história todo mundo conhece. E que você possa pegar tanto essa palavra e tanto esse testemunho como mudança na sua vida, que você possa lembrar, né, que todas as vezes que nós reclamamos muito, somos falhos, mas que entender que muito provavelmente o seu problema não seja tão grande. E não é, porque Deus ele vai estar contigo sempre. Eu queria fazer um apelo. Você que está ouvindo a Web Rádio Profecia, eu queria fazer um apelo para você. Você que é daqui da região de Cabo Frio, da Praia do Siqueira, falamos aqui, né, da questão da fome e tudo. Nós temos o trabalho social que nós desenvolvemos, né, junto às famílias carentes aqui da localidade. Então, se você pode, né, isso que nós passamos reflete-se em muitas famílias. Muitas famílias, às vezes, não têm o que dar para os seus filhos e isso é doloroso. Então, eu até atrapalhei aqui o fechamento do programa, mas eu não poderia deixar de pedir a você que está nos ouvindo. Leve 1 quilinho de alimento lá para a Capela Nossa Senhora Aparecida, para o nosso trabalho junto a essas famílias, que é muito importante, né? Não adianta a gente querer levar a misericórdia, falar do amor de Deus e deixar a pessoa com a panela vazia. Então a gente precisa, né, saciar a fome espiritual, mas também buscar, né, ajudar essa fome material para que eles possam, com dignidade, né, poder serem, né, tratados realmente como cada um de nós, né? Todos têm que ter direito ao alimento. Então, se você pode ajudar, vai lá na capela, né, durante a semana. Nossa secretaria vai, a partir de julho, vai estar funcionando. Aliás, a partir de amanhã vai estar funcionando, né, de quarta a sexta, de 2 às 18 horas. Então, você pode entregar lá o seu alimento. Vai ser muito bem-vindo. Desculpa aí, mas eu tinha que fazer esse pedido. Bom, então agora para encerrar, assim como nós começamos entregando tudo ao nosso Senhor, nós terminamos agradecendo e pedir pelos próximos programas, né? Hoje, aqui na nossa nova casa que nos acolhe, a Web Rádio Profecia, pedir por toda a rádio, por todos os programas, mas pelo nosso também, e possamos pedir a poderosa intercessão da Virgem Maria sobre esta rádio e sobre a longevidade que eu tenho certeza da nossa missão aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, foi um prazer estar com vocês e nós somos a comunidade Servos da Divina Misericórdia, semeando a misericórdia em todos os corações. Você acompanhou o programa Semeando a Misericórdia.